Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Dulciane Temel. Mais uma semana se inicia e eu tenho uma palavra de Deus para você. Nesta manhã eu quero falar sobre turbulência. Na Bíblia, a turbulência é frequentemente associada a tempestades, tribulações e provações, mas também é associada à esperança e à fé em Deus durante esses momentos de turbulência. Diversas passagens descrevem tempestades físicas e espirituais, mostrando que apesar do caos, Deus está presente e pode trazer paz e restauração. Mas fé e confiança em Deus são indispensáveis para enfrentarmos e superarmos as turbulências da vida. Nós vemos na história de Jonas que uma tempestade foi usada por Deus para confrontar a desobediência dele. Então Jonas passou por uma turbulência enquanto fugia da presença de Deus, enquanto fugia de uma ordem de Deus, do chamado que Deus tinha para ele naquele momento. Paulo e Silas, mesmo em uma situação de grande turbulência, quando eles estavam presos ali em Filipos, eles encontraram paz e alegria em Deus, levando à conversão do carcereiro e toda a sua família. Eu não sei qual é a turbulência que você está passando agora. E você também não sabe qual turbulência eu estou passando. O fato é que todos nós, em algum momento da vida, passaremos por turbulências. Mas as aflições da vida não tem jeito, não tem como escapar delas. Mas uma coisa eu sei, nós podemos escolher como agir diante da turbulência. Nós vamos só chorar, murmurar, questionar, duvidar, nos abater, nos entristecer? Ou nós vamos buscar a Deus, orar a Ele, louvar o seu nome, confiar na bondade dEle, descansar na verdade dEle para as nossas vidas? Recentemente eu viajei para Recife e eu, sempre que viajo de avião, viajo com medo, vou orando, mas vou porque minha família mora lá e eu fui esse mês de junho. E na viagem de ida, nós passamos, o avião, todos os passageiros, nós passamos por uns momentos de turbulências. Não foi nada demais, mas nós passamos. Enquanto eu estava ali, vendo, eu estava sentada bem na janela, assim, eu via o avião passando por dentro das nuvens. Eu via o avião, eu sentia aquele avião tremendo quando passava por aquelas nuvens densas. E o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Porque sempre que a gente entrava numa nuvem, o avião ele dava uma balançada. Mas quando saía da nuvem, o avião estabilizava. E Deus falou comigo, a turbulência, você passa por ela. Mas do mesmo jeito que ela começa, ela tem um tempo de acabar. A turbulência vai passar. Então, eu não sei qual é a turbulência que talvez você esteja enfrentando, mas eu quero te dizer de antemão que essa turbulência, ela passa. Em Romanos capítulo 12, verso 12, Paulo vai dizer assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, nas turbulências, nas aflições, nas lutas, perseverem na oração. Ainda escrevendo aos Romanos no capítulo 5, verso 3 ao 5, ele diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Frisando aqui a parte que ele vai dizer assim: essa esperança não nos decepciona. Quando nós estamos passando por uma tribulação, por uma turbulência, por um momento onde o nosso caráter ali está sendo aprovado para desenvolver em nós esperança, nós temos que crer que essa esperança que está sendo gerada na turbulência, na dificuldade, não nos decepciona. O Senhor é que gera essa esperança em nós. E essa esperança não vai nos decepcionar. O que Paulo está dizendo aqui é que essa esperança que nós temos em Deus, ela não é vazia, ela não é vã, não é somente uma ilusão da nossa cabeça. Não, essa esperança que nós temos é baseada no amor que Deus derrama em nossos corações através do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos capacita a vivermos de acordo com a vontade de Deus. Nas turbulências que enfrentamos, Ele nos fortalece, nos consola, nos guia
Assim como na turbulência que eu enfrentei no voo para Recife e passou, as turbulências da vida também passam. Elas passarão, ficarão para trás. Mas o que nós temos aprendido com as turbulências que já enfrentamos até aqui? Com certeza, cada turbulência vivida e vencida tem lições poderosas para a nossa vida toda. Jonas aprendeu que não adianta tentar fugir de Deus. Deus o encontrou ali naquele barco, gerou aquela tempestade. Ele foi lançado ao mar, depois engolido por um grande peixe. Ali no ventre daquele grande peixe, ele vai se arrepender, daquela tentativa de fuga do Senhor. Vai se humilhar diante do Senhor e o Senhor vai fazer com que aquele grande peixe vomite Jonas na areia da praia. Paulo e Silas aprenderam que confiar em Deus no meio da turbulência muitas vezes é a única coisa que nós podemos fazer. Quantas vezes enfrentamos dificuldades e não temos o que fazer, não podemos resolver, não podemos vencer. Precisamos esperar o tempo daquela turbulência acabar. Precisamos esperar que aquela densa nuvem passe. E a única coisa que nós podemos fazer é confiar no Senhor, é descansar no Senhor, é continuar crendo, mesmo quando o avião está balançando, mesmo quando você está atemorizado, quando você está desesperado, você continua crendo que o Senhor é poderoso para dar ordem aos anjos e segurar aquele avião no céu. Ainda que a turbulência esteja grande, você continua crendo que o Senhor está no controle da tua família, no controle da tua empresa, no controle do teu ministério, no controle da tua vida espiritual. O Senhor continua te sustentando em meio às turbulências que você enfrenta. Muitas vezes somente confiar em Deus é aquilo que nós podemos fazer. Que eu e você possamos aprender as lições que Deus tem para nós, que Ele tem nos ensinado através das turbulências que nós enfrentamos. Que nós possamos confiar no Senhor e olharmos para Ele na certeza de que a turbulência, ela tem um começo, um propósito e um fim. Que nós possamos aprender qual é o propósito, para que de imediato nós cheguemos ao fim dessa turbulência. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais uma semana que se inicia. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado em meio às turbulências que nós enfrentamos na vida. Até aqui, Senhor, todos nós já passamos por turbulências e infelizmente as que nós já vivemos não serão as últimas. Nós sabemos, Senhor, que passaremos por momentos de instabilidade, passaremos por momentos onde dentro de nós estremeceremos, nós temeremos, mas eu creio, meu Deus, que assim como o Senhor pôs um fim naquela turbulência no avião, na viagem a Recife, o Senhor é aquele que tem colocado fim às turbulências que nós enfrentamos, tanto na vida física como no mundo espiritual. O Senhor é o Deus que tem gerado em nós a esperança, porque o Senhor nos deu o Espírito Santo que está conosco a todo tempo. E o Senhor tem nos dado o Espírito Santo, demonstra o teu amor por nós, demonstra que o Senhor não nos deixou sozinhos, como Jesus um dia orou, dizendo que ele iria para o Pai, mas que rogaria ao Pai para que ele enviasse outro como ele, um consolador que estaria conosco em todo o tempo. Nós cremos que essa promessa se cumpriu e nós temos vivido isso. Aquele que é o nosso consolador tem estado conosco, tem segurado em nossas mãos no momento de medo e tem dito ao nosso coração para que nós continuemos, para que nós não venhamos a esmorecer, para que nós continuemos crendo, buscando a tua presença, confiando na tua bondade, na tua graça, na tua misericórdia. E eu quero te agradecer, Senhor, pelo Espírito Santo que habita em nós. Te agradecer porque o Senhor tem sido o nosso ajudador, o Senhor tem sido aquele que tem nos livrado, que tem nos ajudado no meio das turbulências que nós enfrentamos. E eu te peço que o Senhor nos ajude em cada turbulência a vivermos o propósito
propósito e aprendermos a lição que o Senhor tem para nos ensinar, para que nós possamos sair fortalecidos, crescidos espiritualmente, mais maduros na nossa fé, mais confiantes no Senhor e testemunhando os teus feitos, as tuas maravilhas. Mesmo em meio à dor, o Senhor opera, o Senhor faz maravilhas, o Senhor trata o nosso coração, o Senhor forja o nosso caráter para que nós sejamos aprovados pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus eu te apresento este teu filho, esta tua filha, esta pessoa que neste momento ora comigo, pedindo que o Senhor os ajude nos seus momentos de turbulências, para que o Senhor continue, sim, Pai, sustentando, dando graça e dando vitória, em nome do Senhor Jesus. Que essa semana seja uma semana abençoada, que o Espírito Santo de Deus te ajude, que você não desista, que você não deixe de crer, mas que você olhe para o Senhor. Se lembre de todos os feitos do Senhor na tua vida e tenha certeza de que a turbulência que você enfrenta hoje, ela tem uma lição para te ensinar e você vai vencer em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, a tua família. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e que o Senhor te guarde, te livre e que a bênção dele repouse sobre você e sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus.